Certeza da salvação. 1 João capítulo 5, versículo 10. Quem crê no Filho de Deus sabe em seu coração que esse testemunho é verdadeiro. Quem não crê nisso, na realidade, chama Deus de mentiroso, porque não crê no testemunho de Deus acerca de seu Filho. Meus queridos, o apóstolo João, autor do Evangelho, que tem o seu nome, ele escreveu o Evangelho a fim de que os pecadores incrédulos crescem em nosso Senhor Jesus Cristo e, crendo, fossem salvos. Sendo salvos, recebessem de fato a vida eterna. Mas o nosso irmão apóstolo João, ele também é o escritor da sua carta, das suas 3 cartas. E ele escreveu a sua carta para que todos que dizem ser crédulos, para que todos que dizem serem cristãos, eles fizessem por meio desta carta uma profunda e sincera reflexão acerca das suas vidas, que pudessem aí refletir em tudo o que ele falou, para que dessa forma, refletindo de forma muito sincera, possam de fato ter o entendimento, a precisão, a convicção da sua salvação, de terem recebido a vida eterna. Essa carta do apóstolo, ela tem esse fim, ela tem um fim como que de um raio-x. Evidentemente que o apóstolo Paulo, em meio a todo esse objetivo principal, ele falou, ele denunciou as heresias, os hereges, denunciou as seitas e muitas seitas que denegriam e que deixavam a figura, o retrato, a pessoa de Jesus Cristo como algo vil, inútil, a bem da verdade. Mas o objetivo principal de João com essa carta era fazer com que os seus leitores fizessem de fato uma reflexão e pegassem essa carta como um equipamento de raio-x para verificar se o que tinham por fora era de fato aquilo que também tinham por dentro. Era para verificar se de fato o Cristo que tanto professam, de fato, ele é o seu Salvador e é o seu Senhor, e portanto assim teriam a vida eterna, teriam a certeza da sua salvação. João, ele vem em sua carta, ele vem trazer aos olhos dos cristãos verdades e certezas quanto, como agora falei, a serem ou não de fato pessoas nascidas de novo, ou seja, novas criaturas. E o apóstolo João, no decorrer de sua carta, ele nos expõe evidências categóricas que irão mostrar as diferenças entre os cristãos verdadeiros e os falsos cristãos. Evidências tais como fé, amor e obediência. E queridos, a fé ela nos traz a certeza do nosso estado pecaminoso. Essa fé é o instrumento que abre nossos olhos para ver quem de fato nós somos. Ela dá a condição de vermos que de fato somos pecadores, inúteis, miseráveis. E assim, esta fé ela nos deixa certos, da mesma forma que enxergamos a nós nesse estado, ela também vai nos deixar certos que somente por meio de nosso Senhor Jesus Cristo é que podemos ser graciosamente salvos deste estado e estado condenatório. E uma vez crendo assim, entendemos quão ricamente nós fomos amados por Cristo. E olha, gente, isso sem qualquer mérito, sem merecimento algum. Portanto, vendo, enxergando e tendo essa convicção que somos ricamente amados por Cristo sem merecer, daí para frente, nessa convicção, passaremos a amá-lo com toda a nossa força e com toda a nossa alma. E ao final, por amarmos com esse amor,
esse amor grato, esse amor que sabe que nunca e jamais mereceu que Cristo tenha nos amado. Quando amamos Cristo, na convicção que não motivamos ao Senhor em momento algum para que Ele nos amasse, isso vai implicar numa vida em gratidão. Portanto, uma vida vivida em submissão, em obediência ao senhorio de Cristo, e não em rebeldia, e não uma vida impenitente, uma vida de teimosia obstinada, quando antes de conhecer a Cristo. Não cabe. Uma vez amados, convictos disso, do amor imerecido, amamos Ele agora, e amamos com gratidão, e essa gratidão, ela é testificada por meio da obediência. Obediência àquele que dizemos que é o Senhor de nossas vidas. Então, um verdadeiro cristão, por assim viver, ele vai demonstrar tais evidências que atestaram que ele pertence à família de Deus. No momento em que ele vive assim, debaixo da obediência do senhorio de Deus, com amor, com gratidão, ele atesta que de fato pertence à família de Deus. Então, queridos, todo aquele que é uma nova criatura de Deus em Cristo, somente ele pode ser essa nova criatura mediante a fé. Portanto, o cristianismo, ele não exclui ninguém. Ele não faz diferença entre as pessoas, ele não faz acepção. E dessa forma, qualquer pessoa, qualquer uma, que deposite uma fé sincera e verdadeira em Jesus, este é filho de Deus. Repito, se essa pessoa, seja ela a pecadora que for, a mais degradante de todas, a mais terrível de todas, a mais abominável de todas, mas se ela deposita uma fé, mas uma fé sincera e verdadeira em Jesus Cristo, esse daí para frente passa a ser filho de Deus. Somente pode ser um cristão verdadeiro aquele que acredita que Jesus é o Filho de Deus, aquele que nasceu de uma virgem, que morreu sob Pôncio Pilatos, o qual ordenou a sua crucificação. Portanto, crê que Jesus é o Cristo, o Messias, o Salvador, o enviado por Deus para o Salvador, como Salvador do mundo. Louvado seja o Cordeiro Santo de Deus. Dito isso, é impossível que alguém faça parte da família de Deus negando o que a fé cristã afirma. É impossível. Tem muitas pessoas que dizem: não, mas eu não nego que Jesus é o Filho. Eu falo que Ele é o Filho de Deus. Eu creio que Ele é o Salvador do mundo. Eu creio que Ele é aquele que haveria de vir e veio. Eu falo isso. Eu grito. Eu digo que Ele é o Filho de Deus. Ele é o Cordeiro Santo de Deus. Mas nega nas suas atitudes. Nega no seu viver. Nega na sua postura. Fala com a boca, mas nega com suas ações. E João nos diz que é pela fé em Cristo que somos nascidos de Deus. E queridos, e como nascidos de Deus, vencemos esse mundo caído que aí está. O mundo que João também diz: olha, não amem esse mundo. E a igreja tem amado. Muitos que professam fé em Cristo Jesus têm amado esse mundo. E eu não estou falando somente de baladas, de prostituição e de tudo mais pertinente a essas coisas imorais. Mas eu estou falando a muitas coisas seculares que existem. Estão amando este mundo como se o fim fosse esse mundo, como se a vida eterna fosse esse mundo.
E quando a palavra de Deus diz, não, ele jaz no maligno, esse mundo não tem jeito. Mas a igreja e muitos ditos cristãos que professam a fé, amam esse mundo, têm amado esse mundo, têm rejeitado a obediência a Deus a fim de viver esse mundo. E portanto, queridos, como nascidos de novos, vencemos esse mundo caído, mas só vencemos a batalha contra o mundo, só podemos vencer a batalha contra esse mundo, se crermos que Jesus é o Filho de Deus. E é o poder sobrenatural de Deus. É somente o poder sobrenatural de Deus que nos concede tal vitória sobre o mundo. É somente por meio da fé em Cristo que nós nascemos de novo. E nesse novo nascimento é que por meio dele ele nos retira do mundo. O mundo aí que está governado por Satanás. Por meio desse novo nascimento somos retirados desse mundo. E assim ele coloca, essa fé coloca em nossos corações a certeza que somos pertencentes da família de Deus. A fé nos tira. O Senhor, a quem cremos, exercitamos essa fé, nos devolve. A fim de quê? A fim de que sejamos sal e luz nesse mundo trevoso, nesse mundo cheio de muita malignidade, cheio de escuridão, cheio de muito pecado. Nós estamos aqui, se somos salvos, se temos de fato a vida eterna, estamos aqui para ser a diferença nesse mundo caído e não a mesma coisa. E queridos, assim como a fé em Jesus Cristo, ela nos dá evidências quanto à nossa experiência cristã, como nascidos de Deus. O amor por Deus e pelas outras pessoas são também evidências quanto às nossas relações interpessoais. Portanto, reparem bem, assim como é impossível amar os filhos de Deus sem amar a Deus, é também impossível amar a Deus sem amar a seus filhos. Afinal, meus irmãos, o mandamento do Senhor é: quem me ama, ame também os seus irmãos. Aí está mais algo para refletirmos. Aqui está mais uma foto. Não sei se o nome bem é foto. Talvez Isabel vai me ajudar aqui. Do raio-x, como é o nome? Na minha época, como um matuto lá de Campina Grande, era chapa. Eu não sei hoje como fala. Diga aí, doutora Clotilde. O raio-x, quando tira aquela foto, como é o nome daquilo? Película. Fica mais difícil. Mas aí está mais uma película que devemos tirar do setor de nossas vidas para saber se somos essas pessoas que temos essa evidência de salvos, de remidos, daqueles que têm a vida eterna, aqueles então que amam a Deus, mas também amamos os nossos irmãos. Porque muitas vezes não é isso que nós vemos dentro das igrejas. E vemos intrigas, vemos pessoas cheias de ódio, vemos pessoas amarguradas, rancorosas e vingativas. E se uma vez que por amarmos a Deus, nos submetemos então à sua autoridade, o Senhor diz na sua autoridade, que amemos uns aos outros como Ele nos amou. Pois o amor a Deus, queridos, é provado por nossa obediência. E esse amor não é provado somente por palavras, mas por ações,
Ações que demonstram obediência aos seus mandamentos. E essa obediência, na vida de um verdadeiro cristão, não pode ser uma obediência penosa, que nos desgasta, que é pesada, que é algo obrigado. Não, essa obediência não pode ser assim. Visto que se amamos verdadeiramente a Deus, exercemos essa obediência com alegria, com leveza, jamais como uma obrigação pesada. Se for assim, estamos perdendo nosso tempo, achando que estamos sendo agradáveis a Deus, mas na verdade, Ele que sonda os corações, Ele que adentra as mentes e vê os nossos pensamentos, Ele vai saber que tudo que fazemos é somente, não passa nada mais, nada menos do que uma pura religiosidade ou alguma questão moral, mas não por amor a Ele. Não uma obediência porque não queremos maltratá-lo, porque não queremos ofendê-lo, mas muitas vezes para que os outros não vejam, e quando Ele tudo vê. E mais, quando o Senhor nos dá a ordem para obedecer a seus decretos, Ele não dá dizendo assim, vá, vocês são capazes. Não, Ele sabe que nós não somos. Mas Ele derrama graça e poder para que nós possamos, dessa forma, cumprir as suas determinações. Ele não manda nós fazermos algo que sabe que nós não temos capacidade alguma de fazer, sem antes derramar em nossas vidas graça e poder. Como foi falado há pouco tempo, é difícil. Há uma luta muito grande entre a nossa carne, o nosso eu, o Sérgio, contra o Espírito. Mas nós temos como o pastor Roberto falou, nós temos aqui uma opção. Nos dá, aliás, uma condição nos dá, porque o véu foi rasgado. Não precisamos mais de nada, de sacerdotes, de sacrifícios. O sacrifício já foi feito na cruz, então temos o completo acesso aos céus. Para orar ao Senhor e dizer, Senhor, Tu sabes que eu não tenho capacidade, Tu sabes do sentimento que há no meu coração. Me dá a capacidade de amar como Tu amas, de perdoar como Tu perdoas, de exercer misericórdia como exercesse misericórdia sobre minha vida. Somente o Senhor pode me dar. Então Ele não nos manda fazer essas coisas sem nos dar a certeza que temos nele e somente nele a condição de cumpri-las. A questão aqui, a derradeira coisa que nós queremos fazer é orar a Deus. Eu quero ver morder na jugular. Eu quero ver o sangue espirrar. Eu quero apará-lo com a taça de ouro e depois beber. Perdoar eu não quero. Engolir justiça eu não quero. Mas aí está. Mais um retrato. Podemos verificar que ao tirar esse raio-x das nossas vidas, se o que dizemos da boca para fora que amamos, de fato lá dentro esse amor existe. Isso vai evidenciar se de fato conhecemos a Deus por meio de Cristo Jesus e temos a vida eterna. Queridos, existem várias doutrinas que falam de muitos deuses. Muitos deuses. Mas nenhum desses é o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo é um só Deus. Um único Deus. A doutrina de Cristo sempre foi atacada por muitos hereges de variadas seitas. E ainda continua assim. E o pior, muitos cristãos têm dado ouvidos, têm dado palco a hereges,
tem estado congregando dentro de igrejas de hereges, tem dado ouvidos, tem sido colaboradores e motivadores para que esses hereges continuem. Mas enfim, sempre foi assim e continua cada vez mais. De pior a pior. Uns mais descarados e outros mais que vão entre as linhas, de forma subliminar, querendo e enganando as pessoas. Falam de Cristo, falam da cruz, falam de tantas outras coisas, mas em meio a isso distorcem todas essas coisas. E muitos cristãos que professam fé em Cristo têm dado ouvidos a hereges, têm dado ouvidos às suas palavras, têm o sustentado de forma cara, inclusive, em seus cultos. Lembremos que Jesus, ainda no tempo do seu ministério terreno, ele foi atacado pelos sacerdotes e pelos fariseus, os quais o acusaram de enganador e de mentiroso, de endemoniado também. Os gnósticos, seita que o apóstolo tanto refuta em sua carta, disseram que Jesus era um homem comum que recebeu o batismo a Cristo. No batismo ele recebeu a Cristo, melhor dizendo. Contudo, um pouco antes de ser crucificado, este Cristo deixou. Olha, um Jesus dessa natureza, se foi esse Jesus que morreu na cruz, sem ser o Cristo, nós estamos no inferno. Cristo não pode ter nos salvado. Jesus não pode ter nos salvado. Porque aqui essa teoria diz que Jesus não é o Cristo. Ele teve um tempo sendo possesso por Cristo, digamos assim. E o pior é que tem muitas pessoas que falam sobre essas coisas e cristãos estão dando ouvidos a essas. Não porque ele é até um homem bom, não porque é isso, não porque é aquilo. Não porque Chico Xavier foi uma pessoa boa, não porque fulano de tal, não porque Beltrano de tal. Os testemunhas de Jeová, eles afirmam que Jesus não é Deus. E tem cristão dando cabimento a isso. Os espíritas afirmam que Jesus foi um homem muito sábio, um ser muito iluminado, mas jamais o Filho de Deus e o próprio Deus, eles negam categoricamente. Talvez espíritas que não conhecem a doutrina espírita no profundo, se enganem com isso. Como eu vejo muitos cristãos dizendo, eu sou espírita cristão. Eu digo, está bom você falar com o seu mestre, para ele dizer que Cristo, que você não é cristão. Para ele dizer que Cristo não é seu salvador. Para poder ele, pelo menos, lhe falar melhor e você ver o que você está, em quem de fato você quer professar sua fé. Mas existem cristãos dentro da igreja que estão assistindo um culto, daqui saem com a mesa branca. Porque afinal de contas, é um só Deus. Para não deixar fora os muçulmanos, dizem que Jesus é um grande profeta. E olha, queridos, e diante destas seitas e muitas outras, as pessoas seguem a dizer de forma equivocada, como há pouco falei, que ao final tudo é um só Deus. E assim acreditam de forma errada, equivocada, que de uma forma ou de outra tem eles a salvação. E é por isso que muitas pessoas morrem e dizem, mas Deus é que sabe.
De fato, Deus é que sabe. Ninguém pode condenar ninguém. Mas uma coisa é certa, essa fé em Cristo Jesus, no Filho de Deus, aquele que nos faz nos tornar uma nova criatura de forma sobrenatural, aquele que dá a condição do Espírito de Deus habitar em nós, essa fé tem que ser professada em vida e não em morte. Morreu, segue-se ao juízo. Porque existe uma teologia da salvação da morte. Morreu, é salvo. De alguma forma vai ser salvo. E é por isso que muitas gente ficam rezando, orando para que depois de alguém morrer, o Senhor tenha misericórdia e salve. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia categoricamente não fala isso. Ele diz, olha, ao homem foi dado o direito de morrer uma única vez. Portanto, não tem esse negócio de morrer, reencarnar e assim vai. E uma vez que isso aconteceu, que morreu, ele segue ao juízo. Ele vai ao encontro do Senhor. E lá ele vai ser, dependendo da sua fé. Segundo o cristianismo, se ele crê de fato em Jesus Cristo, passou pelo processo sobrenatural do novo nascimento, ele será salvo. Ele está absolvido. De outra forma, será condenado. E condenado ao inferno, aonde lá haverá o fogo inextinguível. E também muito choro e ranger de dentes. Então, não acreditar nesta verdade suprema é viver enredado, enrolado. Há uma mentira diabólica, há um engano terrível, visto que essa verdade é o testemunho de Deus sobre o seu Filho, seja no céu, seja na terra, a fim de que possamos vir a crer em Jesus Cristo. É o que lemos agora no versículo 10. Esse é o testemunho. E uma vez que inexiste essa fé no coração de uma pessoa, essa tal jamais terá a vida eterna. Ela jamais terá a salvação dos seus pecados. Assim, meus irmãos, diante do que até agora expomos, verificamos que só a vida eterna, só há salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora a pergunta fica aqui no ar. Mas quem verdadeiramente é Jesus para nós? Quem é? Quem é Jesus? Mediante o texto da primeira carta de João, nesse capítulo 5, nós vamos agora observarmos 3 verdades entre os versículos 11 ao 13, que irão facilitar nosso entendimento quanto à pessoa de Jesus, e o que nos dará condições de avaliarmos se a salvação, se a vida eterna é de fato algo real, verdadeiro e certo em nossas vidas. E a primeira verdade é que essa salvação, ela é ofertada graciosamente por Deus. Ao versículo 11, comecinho dele. E este é o testemunho: Deus nos deu vida eterna. Aleluia. Louvado seja o nome de Deus. Que verdade gloriosa. Deus nos deu a vida eterna. Eis aqui a essência da mensagem cristã. Queridos, não são as pessoas que conquistam a salvação, mas Deus é quem de forma soberana as concede quando lhes agracia com a vida eterna. A vida eterna, ela não é conquistada por mérito, não é merecimento.
E às vezes a gente fica falando isso toda sempre, né? Mérito, não é mérito, não merece, é favor, é graça e etc. E a gente continua a falar porque muitas vezes a postura de muitos cristãos é que são merecedores. E portanto não tem que estar à disposição de Cristo. Cristo é que tem que estar à disposição deles. É Cristo que tem que, é eles que têm que dizer o que Cristo tem que fazer, não o que Cristo tem que dizer, o que nós temos que fazer, e porque não merecemos, nós fazemos. Não merecemos o que Ele nos deu, a vida eterna. Então é por isso que nós dizemos toda vez, é como Paulo diz, olha, eu me sinto obrigado a toda hora estar falando e batendo na mesma tecla, porque é para o bem de vocês. Então a vida eterna não é conquistada por mérito. Amém, irmãos? Amém. Ô glória. Ela não é comprada. Você pode ser rico como for, você não tem dinheiro para comprar. Porque o dom dessa graça, ele é incorruptível, ele não se vende. Ah, mas eu tenho um dízimo alto, com esse dízimo alto você vai arder no fogo do inferno. Mas você não compra essa graça se você não crê em Cristo Jesus. Então ela não é comprada, ela não é merecida. A salvação ela é ofertada por graça. Aí nós vamos ler o quê? Efésios 2, versículo 8 e 9. Que tanto já sabemos. Vocês são salvos por meio da. E isso não vem? É uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha se gloriar. Nós sabemos isso. Agora uma coisa é saber, outra coisa é nós refletirmos e começarmos a viver esse aqui, que não merecia, mas foi agraciado. E agora tem que viver o versículo 10. Ser agora uma nova criatura em Deus, de Deus, por meio de Cristo, para a prática das boas obras. Que não é só caridade, não. Vamos lembrar de novo, ninguém compra Deus. Ah, eu sou pastor, eu me dedico, eu estudo, eu faço, eu tiro minhas horas, parará e pererê. Se eu não viver no centro da vontade dele, se eu for dele, pode preparar os pinhaços, o cacete canta. E se não for dele mesmo, aí vai viver nesse erro, até que ele exerça misericórdia e derrame graça. Se não, no final, vai chegar diante lá do Senhor e vai dizer, Senhor, Senhor. E ele vai olhar e dizer, não sei quem é você. Afasta de mim. Você que praticou o mal. A vida eterna, a salvação do pecador, queridos, é um presente ofertado graciosamente por Deus. O problema é o valor que nós estamos dando a esse presente. Qual valor estamos dando? O apóstolo fala como alguém que tem convicção do que já recebeu. Veja aí que João, ele tem convicção quando ele fala, ele está dizendo, ó, Deus nos deu. Ele diz, Deus vai me dar, não é Deus me deu. Deus nos deu. Eu tenho falado com alguns cristãos. Eu digo, você tem certeza da salvação? Quem sabe é Deus. Então, queridos, como verdadeiros remidos e nascidos de novo pela fé em Jesus, por essa mesma fé já vivemos a vida eterna desde sempre. E quando um dia formos ao Senhor, ou Ele vier a nós, porque tem um meio de ir a Ele antes, morrendo. Alain já foi, Chosco já foi, estão tudo fazendo inveja. Ou Ele vai vir a nós. Agora, quando isso acontecer,
viveremos em toda a plenitude o que de antemão vivíamos pela fé. Então, ao final, quando o nosso Senhor Jesus Cristo voltar, todos haveremos de viver para sempre, porém, não serão todos que terão a vida eterna. Uns vão viver para sempre, mas não no céu, no inferno. E outros desfrutarão da glória e da presença de Deus por toda a eternidade. Eu volto a dizer, é muito perigoso essa questão da salvação pela morte. Temos orado por muitas pessoas enfermas. As pessoas têm ligado para mim agora, os irmãos em Cristo ligam. Pastor, ore por fulano, ore por Beltrano, ore por Cicrano. Na segunda pergunta eu digo, minha irmã, eu vou orar. Agora a minha fala posterior é isso, é dizer, já está em Cristo. E às vezes tem uma pessoa que está um ano sofrendo um câncer, que é terrível, não é saber. Sofrendo dores, tudo mais. Quimioterapia. É muito complicado, é muito difícil. E aí no final essa pessoa morre sem Cristo. Aí a outra diz, e eu vejo cristão dizer, descansou. Não descansou não. O estado agora ficou pior do que um câncer, do pior que pode existir. É choro e ranger de dentro. É fogo inextinguível. São dores incalculáveis e eternas. Não descansa. Só há descanso na vida de um pecador se ele crê em Jesus Cristo. Aí sim, quando ele for à glória com o Senhor, ele descansará para sempre. Porque não haverá mais choro, não haverá mais doença, não haverá mais tristeza, não haverá mais fome, não haverá nem sequer a morte. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Podemos entender o que é a vida eterna, queridos? Será que nós conseguimos dar esse valor, que uma vida que recebemos eterna, a nossa salvação? É preciso que nós reflitamos mais. É preciso que venhamos ler mais 1 João, para fazermos todo dia esse raio-x. E muitas vezes vermos como nós temos sido ingratos com o Senhor na nossa caminhada. Essa vida eterna, é algo estrondoso, glorioso, maravilhoso. Porque a vida eterna é a vida do próprio Deus. Afinal, só Deus possui e reside na eternidade, é só Ele. Tenhamos por certo que em Deus há paz. E se em Deus há paz, assim a vida eterna será tranquila e serena. Em Deus há um poder supremo. E, portanto, tenhamos em mente que toda insatisfação, decepção, desgosto e fracasso serão completamente aniquilados e vencidos pelo poder de Deus. E em Deus, a santidade, Ele é santo. Portanto, agora, de uma vez por todas, o pecado será vencido. E em Deus, queridos, há amor. E aqui implica que toda sorte de sentimentos ruins, como amargura, rancor, raiva, vingança e outros, estes serão completamente eliminados e abolidos para sempre. E por fim, em Deus há vida. E dessa forma, a morte foi aniquilada e derrotada para sempre. Então, a primeira verdade que nós podemos
observar e absorver para nossas vidas nesse texto é que a salvação, ela é ofertada graciosamente por Deus. E eu oro a Deus para que nós possamos ter entendido isso muito bem claro nesta noite, para mudarmos a nossa posição e postura para com Ele. A segunda verdade é que somente a vida eterna em Jesus. Versículo 11, o restinho do versículo 11 e todo o versículo 12 diz assim: e essa vida está em seu Filho. Quem tem um filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. O âmago da mensagem cristã é que Deus concedeu vida eterna às pessoas, contudo, somente aquelas, somente aquelas que creem em seu Filho Jesus Cristo. Deus é quem concede a vida eterna, a salvação. Porém, Jesus é a fonte dessa vida eterna. A vida eterna, fora de Cristo, ou seja, sem Cristo, é impossível. Impossível. O livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, versículo 12, diz assim: não há salvação em nenhum outro, não há em nenhum outro nome debaixo do céu em toda a humanidade por meio do qual devamos ser salvos. Sem Cristo, queridos, não há salvação, visto que Ele é o único Salvador, não tem outro. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Porém, se não crer, não será salvo, não terá a vida eterna, mas sobre este virá a justa ira de Deus. A salvação, ela não se encontra na educação, na ciência, na filosofia, nas boas obras, não se encontra. Não se encontram na religião, digo, religiosidade. Não se encontra salvação na igreja. Não se encontra. Então venhamos ter muita atenção quanto a isso, principalmente pais. Quantos pais tem aqui? Então veja a nossa responsabilidade como pais, de apresentar aquele único que pode salvar. Que possamos ter em mente que esse único que é Jesus Cristo como prioridade de apresentarmos diariamente aos nossos filhos, seja pelo falar, seja pelo viver, seja pelo exemplo. Certo dia um filho viu muito o pai falar de Cristo, só que o pai não vivia Cristo de jeito nenhum. Até que um dia o filho chegou para ele: pai, eu conheci muito esse Cristo, eu queria lhe apresentar ele, porque o Cristo que você me falou, o senhor não conhece, mas eu o conheci. Às vezes nós ficamos muito preocupados com nossos filhos pela educação, por ele ter trabalho, para que seja um bom profissional. Às vezes colocamos diante dele coisas que têm até sua devida importância, tal como falei agora, a educação, a questão da ciência, a filosofia. De ser uma pessoa moral tem seu valor. De frequentar uma igreja tem seu valor. Mas é algo que fica em último lugar. É Cristo, quando devia ser prioridade. Quando devia ser prioridade na vida dos nossos filhos. Porque, gente, dói no coração. Nós, como cristãos, e que somos detentores por pura graça da vida eterna,
Nós deveríamos saber a importância que isso é para nós, para sabermos o quanto também isso é importante para os nossos filhos e os nossos familiares mais queridos. Porque afinal de contas, no final de tudo, quando estas pessoas não creem, a gente já sabe o que é que vai acontecer, ou não. E o que é que temos feito? O que é que temos feito? Que prioridade Cristo está tendo nas nossas vidas e na vida dos nossos familiares, dentro do nosso lar? A salvação não se encontra nessas coisas. Essas coisas são coisas seculares e mundanas. Não necessariamente pecados, mas podem tornar-se pecados quando nós rebaixamos Cristo abaixo de todas elas. Aí é pecado. Não é pecado trabalhar, não é pecado estudar, não é pecado ser doutor. Não é pecado. O pecado é quando nós queremos muito isso para nós e para os nossos filhos, mas não desejamos com uma força muito maior Cristo Jesus. Se quisermos ter a vida eterna, é preciso termos o Filho de Deus. Pois se não tivermos o Filho de Deus, não teremos a vida eterna. Fora de Cristo, inexiste a vida eterna. Vou contar aqui uma história falada pelo pastor Hernandes de Lopes. Ele diz assim: certo homem riquíssimo, ele tinha um único filho, e esse homem investiu toda a sua riqueza em muitos quadros de grande valor, valiosíssimos. E certa vez seu filho viajou para um lugar e nessa viagem sofreu um grave acidente e veio a morrer. Junto com o seu filho viajava um amigo do seu filho, e esse amigo do seu filho pintou o rosto do amigo e mandou para o seu pai. Essa pintura ficou muito mal pintada, mas assim mesmo ele enviou para o pai do amigo. E o pai, ao receber a tela, ele pegou essa tela e colocou numa moldura muito elegante, e depois a pendurou junto com toda a sua coleção de quadros valiosíssimos. E antes de morrer, o pai deixou ordens ao seu mordomo, por meio do seu testamento, para que fizessem um leilão de todos eles e doasse o dinheiro para uma instituição filantrópica. E assim foi feito. No dia do leilão, o mordomo, para a curiosidade de muitos, ele inicia o leilão com qual quadro? O quadro feio do filho. Um quadro sem beleza, um quadro sem formosura, um quadro que não gerava interesse de absolutamente ninguém. E enquanto aguardava-se a vez dos outros quadros famosos serem leiloados, isso só poderia acontecer se lançasse algum valor naquele primeiro quadro, o quadro do filho. Depois de algum tempo, um convidado levantou-se e arrematou o quadro do filho. E naquele mesmo instante, o mordomo que fez, ele deu por encerrado aquele leilão. As pessoas ficaram surpresas, ficaram resmungando, dizendo: o que é isso? Acabou o leilão, como pode os outros quadros? Ficaram irritados, não entendiam o que estava acontecendo. Mas naquele momento, o mordomo leu o testamento do Senhor, e no testamento do seu Senhor dizia o seguinte: aquele que tiver o quadro do filho ganhou todos os outros quadros. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aquele que tiver o filho tem a vida eterna. Somente a vida, existe vida eterna em Jesus o Cristo. Leia de novo o versículo 12. Quem tem um filho tem a vida. Quem não tem um filho de Deus não
tem a vida. E agora, a terceira e última verdade. A terceira e última verdade é que a vida eterna é alcançada só e somente só pela fé. Versículo 13 diz: escrevi estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. A salvação, queridos, é dom de Deus, é dádiva de Deus, é o Senhor quem a presenteia graciosamente. Mas esse presente, ele só poderá ser recebido mediante a fé no Filho de Deus, Jesus Cristo. A fé é o meio, a fé é o instrumento pelo qual recebemos a salvação, é o mecanismo que instrumentaliza esse processo, é a fé, para que possamos, mediante essa fé, receber a vida eterna. Que tenhamos em mente que não somos salvos por causa da fé, não é, mas por meio da fé. A fé, ela é o instrumento, ela é o mecanismo pelo qual tomamos posse sem qualquer tipo de merecimento da vida eterna. Vamos ler de novo Efésios 2, versículo 8 e 9, diz: vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha se gloriar ou se orgulhar. Portanto, se temos uma fé verdadeira na pessoa do Filho unigênito de Deus, recebemos gratuitamente a salvação dos pecados que nos condenava à morte e morte eterna. A obra salvadora, ela foi realizada por Jesus pelo sacrifício da sua morte na cruz. Contudo, só tomamos posse Jesus, queime esse celular do mundo todo aí, por favor. A obra salvadora foi realizada por Jesus pelo sacrifício da sua morte na cruz. Mas só tomamos posse da bênção da salvação se tivermos uma fé verdadeira. Fé esta única e capaz de nos transformar por graça em uma nova criatura, a fim de agora por diante vivermos as nossas vidas para a glória de Deus. Só tomamos posse da bênção da salvação se tivermos uma fé verdadeira, única e capaz de nos transformar por pura graça em uma nova criatura, em um nascido de novo. Esse nascido de novo, ele agora vai lutar aguerridamente, de faca nos dentes, para viver a sua vida para a glória do Deus Pai, o seu Salvador. E o versículo 13 ainda, vamos ler mais uma vez. Ele diz: eu escrevi estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. O apóstolo João também declara aqui o motivo pelo qual ele escreveu todas essas passagens anteriores. Não é enfeite, não. Não é enfeite de jeito nenhum, Lucas. Nenhum. Que às vezes pensa que é enfeite. Às vezes isso aqui parece só um enfeite distante. Mensagem em culto parece que é coisa que não é para ser ouvido. Eu não sei nem por que vem. É um negócio sério. Ficam dentro do culto com conversas paralelas. Eu não sei para quê.
É no propósito do culto. Eu pelo menos creio que sim. Não, Ivone? Então João, ele escreveu isso aqui, essa carta, e todas as suas passagens anteriores, porque havia um propósito. Ele desejava, como escrevendo isso, facilitar a vida dos crentes, para que por meio de todos os posicionamentos declarados nessa carta, possam dar condição a estes que de fato creem no nome do Filho de Deus e possam verificar se têm certeza que eles têm a vida eterna e portanto têm a salvação. Que nós possamos nos ver nestas palavras do apóstolo João traços e evidências que caracterizem e portanto atestem que somos de fato filhos de Deus em Cristo Jesus, e assim nós pertencemos à família de Deus. Neste versículo encontramos por fim mais uma gloriosa e sublime verdade. Sabe qual? Que a certeza da salvação é oferecida por meio da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. João assegura neste versículo que dessa forma ele escreveu para os seus leitores, que de fato são salvos, para que possam ter a certeza de que verdadeiramente têm a vida eterna. Uma das funções da Bíblia Sagrada é dar a todos os que creem em nosso Senhor Jesus Cristo a garantia de que são salvos. Os verdadeiros cristãos, eles não precisam esperar a salvação. Eles não precisam ficar supondo se são salvos. Nem devem. Eles não precisam imaginar ou conjecturar a sua salvação. Como alguém, uma pessoa que anda num recinto escuro, pegando, tateando pelas paredes, sem saber para onde está indo, a fim de encontrar a porta da saída. Não! Um salvo, ele caminha de olhos abertos, vendo sempre, pela fé, a glória de Deus, o Filho de Deus vindo ao encontro da sua gloriosa igreja. Não existe presunção alguma em um crente verdadeiro, um cristão salvo, afirmar sobre sua salvação. Não é presunção, é convicção. Agora tem que saber o tom da voz, como cantamos aqui a pouco. Posso crer na manhã. Por quê? Porque o meu Redentor vive. Eu posso crer que ainda que a morte chegue, mas não será meu fim. Mas temos que ter a certeza e dizer às pessoas que, olha, eu tenho certeza de tudo isso, mas tudo isso que eu tenho certeza e que sei para onde eu vou, a vida eterna, o céu, a vida de face a face com meu Deus, eu não mereço nada. Foi tudo pura misericórdia, graça e compaixão. A convicção eu tenho, porque eu sei o que Ele fez por mim, um pobre miserável pecador.
Essa convicção eu sei porque Ele transformou o meu ser. Essa convicção eu sei porque agora eu o amo, mas eu o amo porque antes Ele me amou. Podemos ver que o apóstolo João, ele fala de forma clara e categórica. Ele diz: escrevi estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam mediante o que eu escrevi, que vocês têm a vida eterna. Ministério do Louvor. A certeza da vida eterna, a certeza da nossa salvação, não trata de uma questão de presunção, de orgulho, mas sim de uma convicta fé e confiança na infalibilidade da palavra de Deus. Não há presunção em crer na palavra de Deus de modo algum. E outra, a vida eterna não é algo que devemos receber só no futuro. Nós já devemos entender que já desfrutamos nela desde já. Desde já. Se você de fato creu, se você de fato confiou no Evangelho, na graça, em Jesus Cristo, como justo justificador de seus pecados, e você se sente, por isso, uma pessoa completamente perdoada, livre de toda culpa, liberta de toda condenação e sem qualquer medo de enfrentar o dia do juízo, tome posse da vida eterna que o Senhor graciosamente lhe concedeu. Pode tomar posse. Pode tomar posse. Aí você pode dizer: tomo posse. Levanta a mão aqui, tomo posse. Mas só se tiver fé. E a fé no Filho unigênito de Deus, Jesus o Cristo. De toda forma, você só tomou posse do vento. Mas tenhamos em mente que essa fé não é somente expressa em palavras. Pois não adianta dizermos que temos fé sem que esta fé que dizemos ter seja testificada, provada, testemunhada e demonstrada pelo nosso viver. Dizermos que cremos em Deus é algo muito bom. É bom. Mas lembremos que até os demônios, o diabo, Satanás, todos eles creem também, porém não vivem a vontade de Deus. E uma fé tal como essa, ela é inútil. Ela não produz salvação. Qual é a minha? Qual é a sua fé? É a que produz e produziu salvação? Ou a fé inútil, que não serve para nada? Porque uma fé verdadeira, ela produz uma vida nova. Uma vida nova que anda pelo novo caminho. E nesse novo caminho anda sob a luz inacessível de Deus, que somente é alcançada por Cristo Jesus. Repito, dizer que cremos em Deus é algo bom, mas lembremos que os demônios também creem, mas não vivem, não se esforçam e nem querem se esforçar em viver a vontade de Deus. Essa fé não presta para nada. E por fim, cito aqui o pastor Hernani Dias Lopes, concordando absolutamente
com que ele fala. E ele diz assim: juntando os propósitos do Evangelho e de sua carta. O propósito de João é o seguinte em 4 estágios. 4 estágios. Ele quer que os seus leitores, primeiro estágio, que eles ouçam. Repito, ele quer que os seus leitores ouçam o que a palavra está sendo dita, falada. Ele quer que eles ouçam. Os leitores. Você é leitor dessa carta? O propósito do Senhor, o propósito de João. Você é leitor do Evangelho de João? Pronto. O propósito de João, do apóstolo João, é, primeiro, que ouçam. Ouçam. Segundo, ouvindo, creiam. Terceiro, crendo, vivam. E vivendo, saibam que tem a vida eterna, a salvação. Que Deus, Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, tenha misericórdia de nós, derrame graça sobre nós e nos ajude a vivermos a vida para o louvor da sua glória. Porque ouvimos um dia, e porque ouvimos, cremos, e porque cremos, estamos vivendo o que cremos, e porque estamos vivendo o que cremos, nós temos a certeza da nossa salvação. Amém? Vamos se colocar de pé.